anos, tudo bem com vocês? Vocês não têm noção do quanto eu tô morrendo de saudade de vocês. Vocês sabem que vocês são todos donos do meu coração. Eu tô morrendo de saudade de vocês, de ouvir a voz de vocês, de escutar os comentários de vocês. Então, assim, morrendo de saudade. É bem hiperbólica mesmo, mas assim, a saudade está muito grande. Eu recebi muitos recadinhos na internet comentando que está entendendo a matéria, mas mesmo assim, vou reforçar para vocês. Surgiu dúvida, achou a minha explicação difícil, achou algum comentário que eu fiz que você não conseguiu entender, como eu estou gravando e eu não tenho noção de como é que está sendo o entendimento, não deixa ficar na dúvida, tá? Não deixa isso passar. Manda uma mensaginha para mim, vocês têm meu WhatsApp, vocês têm minhas redes sociais, vocês têm meu e-mail. E-mail é mais difícil eu responder porque eu não consigo acessar toda hora, porque eu tô trabalhando mais do que o normal. Mas não deixa dúvida. Se não tem coragem de perguntar para mim por algum motivo, às vezes você não é meu aluno, prefere perguntar para a professora Patrícia, ou às vezes gostou da explicação da professora Patrícia, fiquem à vontade para perguntar a ela também. Ela é excelente e tenho certeza que vocês vão ter uma resposta que vocês precisam. Não fiquem na dúvida. O importante aqui é que vocês entendam a matéria e que quando estivermos presencialmente de novo, as dúvidas de vocês sejam as menores possíveis. Se for necessário, a gente faz uma retrospectiva, mas o importante é que vocês, na hora de fazer a tarefa, sentiu dúvida, entre em contato, tá? Hoje nós vamos falar sobre texto, produção textual. O 8º ano tem um foco muito grande na escrita, né? O nosso livro propõe uma escrita jornalística, uma questão crítica, um posicionamento de base informativo, né? Então, por causa disso, eu trouxe, eu e a Patrícia, nós combinamos de trabalhar um pouco gramática e trabalhar um pouco a questão textual. E eu fiquei com o textual desta semana. Então, assim, hoje eu vou perguntar para vocês uma pergunta que pode ser estranha, mas eu tenho certeza que na hora que vocês responderem, pararem para pensar, vocês têm resposta para me dar. Você fez? Fez ou não fez, gente? Se eu chego do nada e pergunto, você fez, e você tem culpa no cartório, você entrega até a alma, mas não sabe do que eu tô falando. Verdade, não. Porque quando eu chego lá na sala e eu venho do nada perguntando algumas coisas, e você tem coisa ali para soltar, você solta. A gente sempre brinca assim. Então, é assim, contextualizar no texto é não começar um texto com uma pergunta sem dizer o motivo da sua pergunta. Então, eu preciso parar nesse texto aqui e avaliar quem, quando, onde, por quê, como, para quê, qual a consequência, quem está envolvido e assim por diante das informações. Então, quando eu chego a escrever um texto, antes de chegar nessa pergunta, você fez, eu precisava ter um texto, um conhecimento, uma contextualização do que eu estou falando. Então, contextualizar na questão escrita é realmente apontar quem fez, onde fez, quando, por quê, onde, e todas as perguntas que vocês puderem responder no seu texto. Principalmente texto de informação, precisa ter essa contextualização. O que é uma contextualização? É situar o leitor sobre o que você está falando antes de sair distribuindo sua opinião. Então, eu comecei propositalmente esse você fez, para vocês perceberem que antes de eu fazer qualquer pergunta e colocar vocês numa situação de eu tenho que indicar sobre o que eu estou falando, por que eu estou falando aquilo, vim com o meu contexto, o meu momento, e dizer, olha, gente, vou começar a falar sobre isso, isso, o que você acha? Aí eu tenho uma resposta dentro daquilo que eu estou falando, então eu preciso situar, tá? Então, cuidado ao escrever para não pular alguma informação que seja importante. Seja importante no início da contextualização. Não quer dizer que as consequências, por exemplo, eu posso colocar no começo. Posso, mas
Se eu não colocar o resto da informação, ela ainda vai ficar desencontrada. Durante o texto, eu tenho muitas questões a fazer, mas eu preciso colocar a que parte esse texto deve começar, começo, meio e fim. Antes de qualquer pergunta comprometedora, eu tenho que dar um começo. Eu tenho que vir numa situação e, por exemplo, sair do intervalo e saber que vocês estavam jogando futebol e alguém deu um chute e jogou a bola em cima do telhado. E chegar na sala e falar assim, quem foi? Quem foi o responsável pela bola? Vocês vão saber. Quem não viu o acontecimento não vai se envolver, mas quem está presente vai ter uma resposta para me dar. Por quê? Porque o acontecimento está ali, todo mundo sabendo, bem ou mal, e as pessoas que vão escutar a minha pergunta sobre a bola vai ter uma resposta. Então, eu preciso contextualizar, tá? E aí eu trouxe, como o nosso texto fala sobre informação, eu trouxe o G1 do dia 25, que foi o dia que todos os professores estavam muito animados, pensando que voltaríamos em breve a encontrar com vocês. E aí, 25, 20, hoje é uma aula gravada, então eu estou gravando perto dessa data também. Vem aquele monte de informação, que o governo, um diz que é dia 10, outro diz que é dia 5, outro dia 30, e até agora a gente não sabe exatamente nem uma data certinha, tá? Então, mas eu trouxe essa informação do dia 25. A Secretaria do Estado de Meio Ambiente, SEMA-MT, reabre neste sábado 25 os parques estaduais que possuem regulamentação para uso público. As trilhas dos parques Mãe Bonifácia, Zé Boluflor e Massaíro Okamura, em Cuiabá, e Serra Azul, em Barra do Garça, poderão ser utilizados para caminhadas, corridas e trilhas. Eu tenho um parágrafo de introdução. Eu não trouxe a informação toda. É um parágrafo, na verdade, são os 2 parágrafos iniciais da reportagem. O que acontece nesse parágrafo de introdução? Eu tenho o SEMA, que é quem, e aí o SEMA, Secretaria do Meio Ambiente, está dizendo também de que estado, tá? Que é de Mato Grosso, não é qualquer SEMA, mas é de Mato Grosso, que vai reabrir os parques no dia 25 deste mês, né? Neste sábado, então tem o 25 do sábado, porque a publicação é do mês, então é 25 do sábado, nesse sábado, dia 25, os parques estaduais, né? Então, o que, quem e que dia. O que acontece? As trilhas dos parques poderão ser utilizadas. Aí depois lá para frente que você tem que usar máscara, 1,5 metro de distância, não pode ficar no parque fazendo hora, tem que fazer atividade de ir embora para casa. Tem um monte de informações que corresponde à resposta do que eu teria de pergunta lá naquela primeira imagem que eu mostrei para vocês. Mas, inicialmente, eu posso dizer assim, eu consigo entender do que o texto fala e já antecipar algumas informações sobre isso? Sim. Por quê? Porque eu estou falando do Parque Mãe Bonifácia, eu estou falando de algo que eu conheço, de algo que está em atualidade dentro dos conhecimentos que só passam na televisão. Qualquer hora que você liga a televisão, está falando sobre essa situação de isolamento social. Então, aqui, ao começar no texto, as principais informações de imediato para que a pessoa queira continuar lendo o texto estão: quem fez o quê, quando e como, tá? E para quê, tá? Além da contextualização, a gente precisa de pontuação, tá? Porque senão a gente já aparece um trem. Fala, e aí a pessoa não consegue entender. Ler com pontuação é importante. Escrever com pontuação é mais importante, a necessidade é maior do que a leitura neste caso. Por quê? Porque você não tem o rosto do outro para fazer mímica, não tem a paradinha na leitura, né? Que é característico da vírgula, tá? Então, se você não pontuar, a pessoa vai ler desembestado, como um trilho de trem que não para nunca. E aí, a pontuação ajuda na compreensão do texto. Então, mudou de ideia, a ideia principal já foi evoluída, a gente vai trabalhar outra ideia também,
relacionada à primeira, mas uma outra perspectiva, parágrafo novo. Elementos que eu vou separar, que são iguais, mas eu preciso separar porque eles fazem, ocupam espaços diferentes, vírgula, aí assim por diante. Então, evita esse desentendimento escrito. E é uma estratégia também de unir informações. Então, para que essa leitura, essa escrita fique uniforme, entendível, compreensível, a gente usa elementos coesivos, como preposição, palavras com o mesmo sentido, conjunções. Então, a gente tem alguns tipos de coesão, tá? Morfológica, a semântica, tá? E aí eu vou começar a comentar com vocês alguns tipos de coesão que a gente usa. Coesão são elementos que vão unir o texto, de forma que quando eu olho assim, eu consiga ver a separação dos meus pensamentos, porém, eles fazem uma união que mantém o corpo do texto, preso um ao outro, fazendo sentido. É mais ou menos assim. Cabeça, um elemento coesivo que gruda a cabeça ao meu corpo, o corpo, as articulações, como outro elemento coesivo para ligar o braço, então os movimentos. Então, tudo isso no corpo humano existe, no texto também. Então, eu tenho aqui alguns elementos morfológicos. O uso de pronome, tanto pessoal como possessivo, ele faz com que você não precise repetir a palavra, que você não fique repetitivo, mas que você retome aquele ponto, aquela palavra que já foi dita, ou dê uma característica para que a pessoa possa entender e fazer a conexão de sentido. Então, eu coloco aqui para vocês como exemplo. A professora perguntou sobre a tarefa. Ela quer saber qual era a página sobre. Esse ela é um elemento de coesão, tá? Porque ele retoma quem quer saber alguma coisa. Quem quer saber, neste caso, foi a professora. Então, para não ter que repetir, a professora quer saber, eu coloco um pronome pessoal, tá? Então, aqui, ela é relacionada à professora, que é um pronome pessoal. Minha professora perguntou sobre a tarefa. Este minha é um pronome possessivo. Ele exclui todas as outras professoras que tem no colégio, que não são a sua. Então, eu também faço uma demarcação, uma limitação de entendimento para a pessoa que está lendo. Então, se falar para sua mãe assim, minha professora de português é muito